Olá, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma live da Associação Espírita Caridade. Agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade benfeitora, pela oportunidade de estarmos aqui para essa exposição doutrinária da Associação Espírita Caridade. Que possamos todos nós estarmos com nossas mentes e corações abertos para o ensinamento do Mestre Jesus, com o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra codificada por Allan Kardec. E para aqueles manos que estão nos assistindo pela primeira, segunda, terceira vez e que não têm o conhecimento dessas obras, que são as bases doutrinárias do Espiritismo, composta por 5 livros. Primeira obra, o Livro dos Espíritos, foi codificado por Allan Kardec em 1857. Reúne os ensinamentos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. É de perguntas e respostas sobre qualquer assunto à luz da doutrina. Exemplo: a imortalidade da alma, as leis morais, a vida presente, a vida futura e outros assuntos. Segunda obra, o Livro dos Médiuns, foi codificado por Allan Kardec em 1861. Reúne o ensino dos espíritos superiores sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível. Se quisermos estudar a mediunidade sem medo, sem colocação de sobrenatural, o Livro dos Médiuns é o ideal para entendermos a mediunidade. Terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi codificado por Allan Kardec em 1864. Nos traz a moral de Jesus, nos esclarece e nos consola. Ao nos conectarmos com esta obra, nos conectamos com o autor, Jesus, nosso modelo e guia. Quarta obra, o Céu e o Inferno, codificado por Allan Kardec em 1865, nos explica a justiça de Deus à luz da doutrina. Também contém os relatos dos espíritos desencarnados, aprovando de certa forma tudo o que a base doutrinária veio nos dizer. Quinta obra, a Gênese, foi codificada por Allan Kardec em 1868. É o estudo mais científico, os milagres, as predições. É o aspecto mais claro de ciência revestido dentro do Espiritismo. Todas essas obras são essenciais, fundamentais para entendermos o Espiritismo. Como nós já falamos, o tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13.
Mamon é símbolo de um Deus da época em que Jesus esteve aqui na Terra. Era o império da riqueza, das coisas materiais, dos prazeres desequilibrados, do dinheiro, que destroem, apagam os sentimentos de espiritualidade, únicos que nos conduzem à verdadeira felicidade. Servir a um Senhor é fazer a vontade dele. Se servirmos a Deus, servirmos a Jesus, seguimos os seus mandamentos. Todo o Evangelho de Jesus nos traz regras de comportamento, regras de conduta. Não há como servir a duas ideias que são opostas entre si. Vivemos para a riqueza, para o poder, ou vivemos para a questão espiritual. Todos nós obedecemos sempre alguma coisa, uma ideia, um pensamento, uma questão cultural. O mundo nos oferece uma série de coisas materiais e com isso nos cria uma série de necessidades que nem sabíamos que precisávamos de tantas coisas para viver. E nós obedecemos a quem? Ao que as pessoas ao nosso redor acham de nós? Ao que elas pensam sobre nós? Ou obedecemos à nossa consciência, ao Senhor Jesus? Somos irmãos, ninguém está acima de ninguém. Alguns com mais facilidades em suas conquistas do que o outro. No Livro dos Espíritos, no capítulo 5, Lei de Conservação, na questão 715, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos superiores respondem: o sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. Alguns de nós, pela sabedoria do espírito e por sua própria intuição, conhecem melhor o limite do necessário. Outros, através das situações vividas nesta experiência. E outros, só com várias experiências e com várias encarnações, vão conseguir conhecer o limite do necessário. E na 716, Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades em sua organização? E os espíritos superiores respondem: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição. E ele criou para si necessidades que não são reais. Algum de nós não tem limite, não vê obstáculos. Quando querem algo, passam por cima de tudo e de todos para conseguirem o que querem. Lutar, ser perseverante, ter fé e fazer suas conquistas materiais é natural. Todos nós queremos o que é bom, mas não podemos passar por cima da nossa dignidade.
dos nossos princípios morais. Não podemos passar por cima do outro. Pedimos licença para a leitura do diálogo de Jesus com o moço, que está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, em Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25, e em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Então o jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus disse-lhe: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direi falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu-lhe: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que não é que um rico entre no reino dos céus. Esse moço utilizava sua fortuna só em proveito próprio, e isso o aprisionava, impedindo-o da prática da caridade e afastando do único caminho que conduz à salvação, que é a prática da caridade. Esta fortuna era um empecilho para o seu progresso espiritual. A observância dos mandamentos é muito importante, mas devemos exercitar, praticar outras virtudes para o nosso aperfeiçoamento. Somos movidos pela lei do progresso. Precisamos de outras práticas que nos levem à perfeição relativa. Somos espíritos inferiores. Nosso objetivo aqui na Terra é nos melhorarmos, progredirmos. Vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento, até chegarmos à perfeição relativa. Perfeito, só Deus, nosso Pai, o é. Quando Jesus diz ao moço: Vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, ele está nos ensinando o desapego dos bens materiais, a renúncia, não só dos bens materiais, mas das posições estimáveis do mundo, renunciar a um emprego, a uma posição social. Jesus nos deu o exemplo do sacrifício pelo outro, da renúncia, da abnegação pelo outro. Esse é o ensinamento. Aprendermos a conquistar, a conservar e a renunciar.
Jesus nos falou que toda vez que atendermos alguém que precisa, é a Ele que estamos atendendo. E o que fazemos quando alguém bate à nossa porta? Muitos de nós nem atendem, ou atendem só para dizer: não tenho nada. O que não é verdade. Sempre existe uma maneira de auxiliar. Não tendo coisas materiais, temos nossos ouvidos, nossa boca, podemos ouvir aquela pessoa que está necessitando, às vezes de uma palavra amiga, de um conforto. Podemos falar, conversar com essa pessoa, oferecer um copo de água, não custa nada. E quando toca o telefone, agora eu não posso, agora eu estou descansando, está na hora do meu descanso. Muitos de nós não percebemos o quanto estamos sendo escravos do dinheiro e da riqueza. Jesus não condena o dinheiro e a riqueza. Ele está nos falando da verdadeira função do dinheiro na nossa vida. Nós devemos servir a Deus, é nosso Pai Criador, e suas leis sábias e justas regem a vida em todo o universo. O dinheiro e a riqueza devem nos servir. Podemos possuir riqueza, mas jamais ser possuído por ela. No Livro dos Espíritos, na questão 883, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: o desejo de possuir está na natureza? E os espíritos superiores respondem: sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. E esse desejo de querer só para si, esse egoísmo, ele nasce quando o homem, ao invés de ser dono do dinheiro, faz do dinheiro o seu dono. A doutrina espírita coloca a riqueza como uma prova muito difícil pelos riscos que ela submete àqueles que são portadores dela, mas a reconhece como um veículo de promoção ao progresso, quando ela é bem aplicada. Allan Kardec afirmou isso dizendo: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria colocado na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Qual seria a nossa mais valiosa propriedade? Poderemos levar conosco quando desencarnarmos? Em Instruções dos Espíritos, o Espírito Pascal nos diz: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Tudo que encontramos na terra, tudo que adquirimos de material aqui na terra, nós deixamos quando desencarnamos. Nós temos apenas o usufruto desses bens. E o que realmente nós possuímos? Pascal vai nos responder: nada do que é de uso do corpo.
tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que nós trazemos quando reencarnamos e é o que vamos levar daqui e que ninguém pode nos roubar. E eu? Estou fazendo alguma coisa para desenvolver a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais? Ou estou só correndo atrás do dinheiro? Podemos fazer algo muito simples. Ler. Muitos de nós vão dizer, mas não tem tempo para ler. Uma leitura de meia hora por dia, 10 páginas num dia, 50 páginas na semana, 200 páginas no mês. Em um ano, teríamos lido todas as obras básicas da doutrina espírita, e algumas delas mais de uma vez. Com certeza, isso nos ajudaria a desenvolver a inteligência, porque nessas obras temos informações preciosíssimas que nos fazem compreender a vida, aceitar a vida, nos ensina a viver de uma forma que nenhum outro livro pode nos ensinar. E estamos adquirindo o conhecimento. E também estamos aprimorando nossas qualidades morais. Porque estamos despertando a consciência com leituras edificantes, com aprendizado. Para finalizarmos, temos uma mensagem de Emmanuel, do Pão Nosso, capítulo 16, psicografado por Chico Xavier. A quem obedeces? Acaso tendes, em primeiro lugar, as vaidades humanas ou as opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isto, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Nossa gratidão pela atenção de todos nossos irmãos, que possamos ficar na paz de Jesus.